Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes, Gustavo Segre de São Paulo e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste são transmitidos pelo YouTube. Nós continuamos também na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro ainda está na rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2023. Confira os destaques desta terça-feira. Alexandre de Moraes muda regime prisional de 137 detentos nas manifestações de 8 de janeiro. Aumenta a coleção de irregularidades do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Lula ressuscita outra sigla que trata da fome. Tem muito mais agora no Oeste Sem Filtro. E para começar, eu quero convidar você a conhecer um pouco mais do nosso trabalho e do nosso jornalismo independente. A Revista Oeste defende a democracia e as liberdades individuais. Ao assinar a Revista Oeste, você também apoia todos os nossos programas em vídeo, além do nosso site, com conteúdo 24 horas. A Oeste não aceita recursos públicos. Aqui não tem acordo com o governo, nem com partido político. E é a sua assinatura que move o nosso jornalismo independente. Esta semana, a edição traz artigos de Flávio Gordon, Ubiratã Iorio, Gabriel de Arruda Castro, Brandon O'Neill, da revista britânica Spiked, além dos colunistas fixos J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Dagomir Marquesi, Bruno Meyer e muito mais. Para fazer a assinatura da Revista Oeste é muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/cine ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece ao ladinho aqui ao longo de todo o programa, de toda a programação aqui do Oeste Sem Filtro. É um passo a passo muito simples, muito rápido, para você que está aí também se tornar o nosso assinante, também fazer parte da comunidade da Revista Oeste. E vamos agora ao primeiro assunto do dia. Ontem, o deputado André Fernandes protocolou o pedido de abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. O objetivo é apurar quem são os responsáveis pelos atos de vandalismo nas sedes dos três poderes e investigar se houve omissão por parte de integrantes do governo. Fernandes obteve 189 assinaturas na Câmara e 33 no Senado. Agora, o requerimento precisa ser apresentado na próxima sessão do Congresso Nacional. E para começar a nossa rodada de análise e comentários, quero dar as boas-vindas aqui a Ana Paula Henkel. Ana, muito boa noite. Essa CPI ela tem um peso muito importante. Ontem, inclusive, nós ouvimos o deputado Sanderson explicando, porque ela é mista, envolve, então, integrantes do Congresso. E para ser criada, é importante lembrar, precisam ser indicados 15 deputados e 15 senadores. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Segre. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, vai ser divertido, Porque, pelo menos, nós vamos ver quem, de fato, quer investigações sérias, quem, de fato, quer transparência sobre o que aconteceu no 8 de janeiro, quem quer ver as imagens do 8 de janeiro, das tantas câmeras que estavam ali, câmeras de segurança, porque elas estão sob caráter aí altamente confidencial. E importante salientarmos também, Paula, a celeridade com que o novo Congresso colocou essa pauta, arrumou assinaturas. Ontem o deputado Sanderson esteve aqui com a gente. Muitos desses novos políticos que entraram agora no Congresso já começaram bem. Claro que sempre vamos continuar cobrando, mas muitos mostraram que estão engajados em trabalhar, não apenas fazer oposição a esse desgoverno, eu não falo mais governo, tá, Paula? A esse desgoverno, mas a favor do Brasil e principalmente a favor e na defesa da Constituição do Brasil, porque esse 8 de janeiro promoveu uma catástrofe em relação ao desrespeito à nossa Constituição. De novo, Paulo, a gente sempre vai falar aqui, Queremos os vândalos, os criminosos, esses todos presos ao rigor da lei,
investigados, isso tudo aí, nós não vamos passar pano, como dizem as redes sociais, para vandalismo, para violência, seja da direita, seja da esquerda, seja de infiltrados na direita, infiltrados na esquerda, mas nós sabemos muito bem que muitos inocentes foram presos. Hoje a gente vai falar sobre isso também, mas eu queria deixar aqui registrado a felicidade de ver a celeridade com que os novos parlamentares trataram esse assunto, que é muito sério. Nós queremos transparência. Perfeito, quero dar as boas-vindas também a Gustavo Segré. Muito boa noite. Parece que agora vai, hein, Segré? Agora vai. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, o mestre Augusto e aqueles que nos dão a preferência da sua atenção na audiência. Essa nova CPMI pode ser um antes e um depois de muita coisa. Me preocupa a passividade do governo em colocar pessoas dentro da CPMI para que não somente possa ser observado o que está sendo investigado, sino também tentar colocar alguma posição dentro da investigação. Lembrando que para o governo, para a esquerda, os responsáveis de todos os atos de vandalismo, terrorismo e tentativa de golpe foram proferidos por pessoas simpatizantes vinculadas ou militantes da direita, bolsonaristas. Mas, pelo que a gente viu pelas redes sociais e pelas filmagens, que muitas delas, como a Ana Paula citava, estão sob sigilo, curiosamente agora, tem muitos infiltrados também. Então, essa CPMI, imagino que vai dar uma colocação mais objetiva, mais rápida, que estamos precisando, para que aqueles que têm responsabilidade penal cumpram com essa responsabilidade, com todo o rigor da lei, e para aqueles que foram detidos e presos e não tiveram participação direta possam voltar às suas vidas normais. Mas eu imagino uma frase que me parece pode ser uma síntese do que nós vamos ver daqui para frente, prosperando a investigação da CPMI, que seria: e agora? Porque muita surpresa terá que vir pela frente e a partir dessa CPMI, muitos nomes ficarão preocupados com as investigações. E o pedido de investigação de Fernandes se soma aos requerimentos de CPI no Senado e na Câmara, apresentados pela senadora Soraya Tronic e José Nelto, respectivamente. Ontem, o ministro do STF, Gilmar Mendes, deu 10 dias para Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, explicar por que ainda não instaurou a CPI a pedido de Soraya Tronic, uma vez que o documento conta com 39 assinaturas, 12 a mais que o necessário. Muito boa noite, Augusto Nunes. Quer dizer que temos 3 CPIs, uma CPI mista, mais 2 pedidos de CPI, um da Câmara e do Senado. Esse pedido da senadora Soraya Tronic já atingiu, passou o número de assinaturas necessárias e ainda não foi instalado, em razão aí do, talvez, omissão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Boa noite, Paula, nossa chefe, minha querida parceira Ana, meu amigo Segré. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que essas duas outras CPIs deveriam ser abandonadas, ser descartadas. Se os proponentes, aí, os que propuseram essas CPIs, estiverem de fato interessados no esclarecimento dos fatos, eles próprios tratarão de retirá-las. Por quê? Uma CPI da Câmara tem um peso, uma CPI do Senado tem um peso. Uma CPI do Congresso tem um peso bem maior. Como mostrou, né, a histórica CPI dos Correios, que acabou virando a CPI do Mensalão. O governo, na época, ele não deu maior importância às ameaças do Roberto Jefferson, deputado, que se sentiu traído aí, abandonado pelo governo e disse que ia afundar atirando. O governo não levou a sério e foi o que aconteceu, né? Acabou gerando uma crise que só não resultou na queda do governo Lula por um erro de avaliação do PSDB. Eles acharam que seria melhor arrastar o Lula, a expressão que eles usaram. O Lula, que seria candidato à reeleição, sangrando até outubro de 2006, e o que não aconteceu.
Isso aí, a CPI descobriu muita coisa, mas a situação econômica, que era boa no mundo e também no Brasil, acabou salvando o Lula do encurtamento do mandato. Agora, o que tem de... Eu estou apostando nessa CPMI a mista. Essa sim tem muita coisa a investigar, porque ela não vai apenas investigar a omissão aliás, ela promete investigar a omissão das autoridades encarregadas de proteger os prédios que foram depredados, que são as sedes dos três poderes. Prometeu averiguar a situação dos presos inocentes, né, sobretudo dos inocentes que estão em Brasília, já há quase 2 meses, mas toda a CPI desse tamanho escapa ao controle de qualquer pessoa. Quando foi instaurada a CPI dos Correios, assumiu a presidência um deputado paranaense obscuro e um senador, ele assumiu a relatoria. A presidência foi assumida por um senador do PT. Escapou completamente ao controle deles e se chegou ao pico da crise no momento em que o publicitário Duda Mendonça contou que tinha recebido dinheiro no exterior. Contou tudo. Vão aparecer depoimentos aí muito importantes. E a preocupação do governo é um bom indicador de que pode haver uma crise política saudável para repor as coisas no seu devido lugar e apontar os culpados pelas inúmeras irregularidades e pelos incontáveis crimes que vêm sendo cometidos. Por que o governo não aproveita a chance de apurar os responsáveis pelo que o próprio governo chama de golpe, tentativa de golpe? É a hora. Vamos ver os golpistas, vamos mostrar as imagens dos golpistas. Sigilo, né? Imagens que estão sob sigilo. Que estão sob sigilo. Então, o governo, que deveria ser o maior interessado, é o único que não quer. Mas essa CPMI, aposto na instauração, é fácil, né? Como vimos ontem, né, na entrevista, não é difícil. Agora, não dependemos de assinatura da concordância de Rodrigo Pacheco, etc., e muita coisa vai ser descoberta. Que bom, que bom. Agora, 17h58, a gente vai para a economia, porque o governo restaurou a cobrança de impostos federais sobre combustíveis que havia sido suspensa pelo governo de Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada por Lula depois de reuniões ontem e hoje com os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Fazenda, Fernando Haddad. A desoneração do PIS/COFINS foi prorrogada pelo atual governo até hoje. Com a volta da cobrança de tributos, a partir de amanhã, a Petrobras anunciou a redução do preço da gasolina em 13 centavos por litro às distribuidoras. O litro passará de R$ 3,31 para R$ 3,18. Assunto agora para Gustavo Segre. Segre, o que a gente tem de concreto agora, né? Primeiro, o governo, então, em reuniões com o ministro da Fazenda, com o presidente também da Petrobras, Jean Paul Prates, e também com o presidente Lula, decidiram voltar à cobrança dos impostos federais. E hoje, estava todo mundo esperando aí um aumento dos combustíveis, no preço dos combustíveis, a Petrobras anuncia uma redução no preço da gasolina e do diesel. O que o consumidor pode esperar aí dessa composição, né? Loucura, Paula, porque seria mais ou menos: eu te dou com a mão direita e te tiro com a mão esquerda. Te coloco mais impostos com uma mão e tento compensar com uma diminuição no preço da Petrobras para distribuidoras, que não será o suficiente para equilibrar as contas. De alguma maneira, da forma indireta da economia, seria como se impostos fossem pagos pela Petrobras, porque ela está diminuindo o preço de venda para compensar uma oneração maior nos impostos. Ontem mesmo, eu fiz um comentário que mostrava que quando você tem que tirar um benefício, faça logo, não faça em parcelas. E hoje, conversando com alguns empresários do setor logístico,
eles me comentaram que já começa a percepção de uma nova forma de inflação. Lembrando que as inflações são geradas basicamente por três motivos: aumento da demanda, que não acompanha a oferta, então tem muita gente que demanda um produto, não acompanha a oferta, aumenta o preço. Aumento do custo de produção. Os empresários, então, como aumentam os insumos, ele tem que aumentar o preço de venda, logicamente sempre de acordo do mercado. A terceira seria um aumento por motivos de infraestrutura. Caiu uma ponte, teve greves num porto, e questões que são vinculadas não a insumos ou aumento de demanda, mas que impacta no preço ou no custo do produto. E tem essa nova, que é uma inflação muito recorrente na Argentina, que é por expectativa futura. Eu espero que o produto vai aumentar, então me antecipo a esse aumento e aumento o produto. Quando você aumenta a cadeia logística, a partir do aumento do combustível, pode acontecer essa quarta visão. O empresário de logística disse, tá, como eu não sei quando vai aumentar e eu tenho que fixar o meu preço, eu já coloco o aumento agora, pelas dúvidas. E é a pior de todas as inflações, Paula, porque é uma inflação de expectativa que pode não acontecer, mas que o consumidor termina pagando. Então, eu estou totalmente em desacordo com essa nova volta de impostos, simplesmente porque, como comentávamos ontem, isso obedece a um aumento da despesa pública. E como aumenta a despesa pública, alguém tem que pagar a conta. Quem? O contribuinte. Mas, por outro lado, se é para fazer, faça logo, porque senão gera essa questão de expectativa de inflação, que é uma inflação pelas dúvidas. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou agora há pouco que o reajuste da gasolina deve ser de 34 centavos e do etanol de 2 centavos. E aí, Ana, estamos acompanhando aí essa novela da desoneração, reoneração de combustíveis, aí desde o final do ano, essa discussão aí e essa guerra, né, entre a parte política e econômica desse governo. Bom, o chat já está pedindo, então vamos lá, ó. Tá aqui. Difícil, né? Porque o que nós sentimos, Paula, é que é o governo cara e coroa, né? Joga a moedinha para cima. Se der cara, a gente faz isso. Se der coroa, a gente faz aquilo. Não tem absolutamente nenhum rigor técnico na pasta mais importante que nós temos hoje, uma pasta, aliás, que foi entregue com uma herança bendita pelo ministro Paulo Guedes, e nós não temos absolutamente nenhuma vertente técnica. Vamos lá ver o que vai dar. O Haddad fala uma coisa, o Lula quer outra, aí o Haddad faz, né? Não à toa ele tem um apelido de poste, porque é apenas o que ele significa nesse governo petista, desgoverno, perdão, ele é um poste, porque ele não segue nenhuma regra básica de economia. E isso que o Segre tocou, esse aumento da despesa pública, eles parecem que o brasileiro não vai perceber isso. A máquina também sendo, de uma maneira aumentada à luz do dia, 24 para 37 ministérios, né? Aqueles milhares de penduricalhos aí em secretarias, e eles esperam que o mercado vai se acalmar, o rombo, né? A PEC do rombo, já no ano passado. Então, a sensação é essa, Paula, que é um desgoverno de cara e coroa. Vamos acordar hoje, vamos ver o que estão falando as redes sociais, se estão reclamando, se não estão, e aí a gente vê o que a gente fala. Eles estão há 2 meses no governo e é inacreditável como eles estão batendo cabeça de uma maneira quase infantil. Quase infantil. Isso só mostra que eles não tinham projeto nenhum para o Brasil. Nenhum. O projeto deles era: vamos entrar no poder, entrar não, voltar à cena do crime e depois a gente vê o que a gente faz. O objetivo era unicamente esse, porque tudo que eles falaram que iam fazer
na campanha presidencial. O Lula está fazendo na questão cultural, na questão do aborto, das escolas, da identidade, da linguagem neutra, tudo isso está acontecendo. Só que não custa lembrarmos que o então candidato Lula foi pressionado por vários setores, por eleitores, pela oposição. Quem será o seu ministro da Economia? Quais são as plataformas econômicas do seu governo? E isso nunca foi respondido. Então, a surpresa quando um Armínio Fraga, um Henrique Meirelles, todos eles agora se acham, né, se encontram aí numa bolha de, nossa, estamos chocados e surpresos, quando eles sabiam muito bem que quem não fala, quem não mostra, não coloca em pratos limpos os projetos, principalmente econômicos para uma nação, a gente tem que, pelo menos, né, ficar com a pulga atrás da orelha. E agora, 2 meses dentro já, né, desse desgoverno, e parece que as coisas vão piorar ainda mais. A carreta furacão está totalmente sem freio. E aí, Augusto? O governo parece perdido aí, né? Olha, eles achavam, os que apoiaram o Lula, eles apoiaram baseados numa fantasia segundo a qual o Lula, por ter governado o Brasil durante 8 anos, saberia o que fazer. Lula não entende nada de economia. E que também saberia indicar o seu ministro da Fazenda. Indicou o Haddad, que também não entende nada de economia. Então não há nem o que criticar. Esses que fizeram o L agora estão insatisfeitos. Eles continuam sem saber o que criticar, porque não existe o ministro da Fazenda e o Lula não fixou nenhum tipo de política econômica. Não há o que criticar, não sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer, porque no Brasil ela é decidida, a política econômica, a cada dia. Aparece um problema, eles veem, o que é que nós vamos fazer com isso? O Lula, que foi eleito segundo essa frente ampla para unificar o país, ele não está conseguindo unificar sequer a seita que sempre teve no Lula o seu único Deus. O PT, nessa reunião que discutiu os preços, os tributos que incidem sobre a Petrobras, sobre combustíveis, o que fazer com os preços, dessa reunião participaram o presidente da Petrobras, filiado ao PT, o Haddad, filiado ao PT, o Lula, dono do PT, e eles não se entenderam. A Gleisi é contra, presidente do PT, Gleisi Hoffmann, é contra a volta dos impostos. E ponto final. Não explica por quê. Nada, ela é contra. Também presidente do PT. Resta saber o que pensa a Janja. A Janja é a única agora que tem voz ali no governo neste momento e não se pronunciou. Então é nessa situação em que o Brasil se encontra. Perfeito. E só uma correção, o reajuste da gasolina deve ser de 47 centavos e não de 34 centavos, como a gente disse há pouco. E do etanol será então de 2 centavos. É isso que a gente vai aguardar aí para as cenas dos próximos. Né? Falta dia para calcular. 13 para 7, tá? Quanto é que foi a diferença? Agora, o curioso também é como a imprensa vem se comportando em relação a isso. Né? A mesma imprensa que, olha, criticou o Bolsonaro e o governo dele por cortar impostos, essa imprensa, a mesma imprensa, eu não vou citar nomes aqui não, o pessoal pode achar na internet, mas tem uma economista aí de um canal grande que o ano passado ela colocou o seguinte título num artigo dela: não subir preço dos combustíveis beneficia rico que tem carrão e aumenta a injustiça. Isso no governo do presidente Jair Bolsonaro. Essa semana ela escreveu o seguinte: cobrar imposto da gasolina é o melhor ponto de vista social, fiscal e ambiental. Eu jogo para vocês. Eu só fazer um comentário engraçado, é que eles querem culpar o Bolsonaro. Ainda?
foi o Bolsonaro que acabou com essa tributação. Ué, restabeleça. Se ele errou, né, ao mexer com os tributos, então mexer nos tributos, é só restaurar a situação anterior. Não dá para culpar o Bolsonaro. Agora, 18 horas 10 minutos. Eu não sei se a produção, se nós temos essa chamada que a Ana leu, nós até preparamos aqui, não sei se está pronta, dessa que ela leu a respeito dos impostos. Depois a gente volta então no assunto, até porque a gente vai conversar logo mais com a economista Marina Helena para explicar um pouquinho melhor aí essa reoneração dos combustíveis e como isso vai afetar lá na frente, impactar o consumidor final. Agora a gente vai falar sobre justiça. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mudou o regime prisional de 137 detidos nas manifestações de 8 de janeiro. Do fechado, eles passaram para o domiciliar. Moraes autorizou os presos a retornarem para as cidades de origem, mas com medidas restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica e o cancelamento dos passaportes. Os manifestantes liberados ainda estão proibidos de se comunicar entre si, além de impedidos de acessar as redes sociais. Augusto, você que escreveu uma belíssima capa para a Revista Oeste 2 semanas atrás em relação aí aos 900 esquecidos de Brasília, né? Esses 137 presos agora que foram liberados pelo ministro Alexandre de Moraes estão fora da prisão, mas continuam monitorados pela Justiça. E lembrando que outras 800 pessoas permanecem presas em Brasília. Continua a situação absolutamente irregular e ilegal. E gravíssima, por isso e por outras circunstâncias. Primeiro, saíram da cadeia os que nada fizeram. Mas são quantos, Paula? 37 foram liberados. Pois bem, só que continuam usando tornozeleira eletrônica. Por quê? Como é que foi baseada essa decisão? O ministro Alexandre de Moraes não vai explicar nada. Ele liberou da cadeia, que não deixa de ser uma boa notícia, claro. Liberou da cadeia por quê? Porque não participaram de depredações, não estão envolvidos no golpe. Porque continuam as restrições que são desmoralizantes para quem usa. Como é que uma pessoa vai usar tornozeleira eletrônica na sua cidade, que é pequena, sem saber sequer a distância que pode ser percorrida sem que soe o apito ou algum sinal qualquer? Por que essa arbitrariedade? E os outros? O porquê estão esperando para liberar, e liberar mesmo, soltar da cadeia? Tá injustíssimo, inexplicável. Todos os que não são culpados. Como é que anda a investigação para a apuração dos responsáveis pelas depredações? Quem são os terroristas? Quem é que está apurando isso? Só o ministro Alexandre de Moraes? Mais ninguém? É a Polícia Federal? Qual é o resultado? Em que pé está o inquérito? De que inquérito fazem parte esses brasileiros, cidadãos brasileiros? De novo, nós queremos o rápido esclarecimento do caso, até para que ocorra a punição dos culpados. Agora, prender pessoas que nem apareceram na Praça dos Três Poderes, só porque passaram um tempo gritando, apelando ao Exército para que tomasse alguma providência, porque estavam desesperadas aí com a volta de um ladrão ao local do crime. Elas estão presas por quê? Com base em que lei? Qual é a norma da Constituição que justifica isso? E o que esperam para descobrir que também fazem parte da mesma corte e têm os mesmos poderes os demais ministros do Supremo Tribunal Federal? Então, o que houve não foi a soltura de presos, foi uma mudança do sistema prisional. E aí, Ana, 137 pessoas então voltam para casa, mas lembrando, com tornozeleira eletrônica, sem passaporte, impossibilitadas aí de usar as redes sociais, de se comunicar entre si. E aí fica a pergunta, né? Ficaram quase 2 meses presas, vai ter alguma indenização? O que vai acontecer com essas pessoas, todo esse tempo que elas ficaram presas, privadas da liberdade, né?
Paula, eu estava vendo exatamente a lista de restrições, né? É aquele, vamos soltar, mas a vida não vai ser devolvida, né, para essas pessoas. Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, e aí fica o questionamento: e se é um marido e mulher que foram presos, eles não podem se comunicar? Ou mãe, filha, ou enfim, né? Parentes que estavam ali, primas, primos. Proibição de utilizar as redes sociais, cancelamento de todos os passaportes, proibição de sair do país, né? Suspensão imediata de qualquer documento de porte de arma, obrigação de apresentar-se à justiça no estado de origem no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras, e o uso de tornozeleira eletrônica, como a gente mencionou. O curioso disso tudo é a pergunta que não quer calar, é onde está a turma que grita até hoje, gritou durante muito tempo e grita até hoje que é preciso respeitar a prisão após julgamento da segunda instância, do trânsito em julgado. A sensação que a gente tem é que o que aconteceu é tão bárbaro nesse 8 de janeiro em relação às prisões ilegais e de inocentes, que parece que prendeu todo mundo e aí a gente vai ver quem cometeu algum crime. Isso não é justiça, isso não é ordem, isso é caos, isso é desordem, isso é desrespeito à Constituição. Cadê a turma dos direitos humanos? Prendeu todo mundo, deixou todo mundo preso um mês e meio. Bom, agora a gente vai ver. Você cometeu um crime? Não sei, então você fica. Você cometeu? Talvez não, então você está liberado, mas com tornozeleira eletrônica. Onde está o respeito ao ordenamento jurídico desse país? Esse desrespeito ao ordenamento jurídico, ao processo legal, à nossa Constituição, isso afeta o Brasil em muitos processos, em reformas importantes, na nossa identidade social e econômica aqui fora. Qual investidor que vai querer colocar o dinheiro, que vai querer ajudar a colocar dinheiro no Brasil ou abrir mercados de trabalho no Brasil com essa insegurança jurídica, com esse desrespeito às ordens, né, à nossa Constituição, às nossas leis? Tem foro privilegiado? Não tem. Então, por que eles estão na mão do Alexandre de Moraes? E aí, mais uma vez, o silêncio ensurdecedor da imprensa que não vê essas atrocidades, quer dizer, vê essas atrocidades sendo cometidas, mas que não preservam a sanidade da nossa Constituição. Isso é impressionante, é outro ponto que a gente vai ter que começar a falar sempre aqui, trazer exatamente o que a imprensa fez em 4 anos e que vai fazer agora e que vai fingir que não está acontecendo. E ainda nesse assunto, o Ministério Público do Distrito Federal pretende fiscalizar a prestação de assistência jurídica a centenas de presos em razão dos atos de 8 de janeiro. Segundo os promotores de justiça, grande parte dos detentos não tem advogado ou só teve acompanhamento parcial de um profissional. Os promotores realizaram 15 inspeções nos presídios da capital federal. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o grupo reuniu relatos com, abre aspas, reclamações quanto à deficiência da assistência jurídica periódica, fecha aspas. O Ministério Público pediu esclarecimentos às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. A Defensoria da União informou que cerca de 250 prisioneiros estão sendo atendidos e que muitos réus possuem advogados particulares. A Defensoria do Distrito Federal declarou que foram realizadas 5 visitas ao presídio masculino e 3 ao feminino. A entidade alega que, embora não tenha atribuição para defender acusados de crimes federais, está prestando serviços jurídicos devidos. Segre, segundo aí a coluna No Ponto, da Revista Oeste, a Defensoria Pública do Distrito Federal chegou a visitar a penitenciária feminina em Brasília e constatou que em uma das alas, que abriga 137 mulheres, há somente 2 vasos sanitários e um chuveiro disponíveis. Volto a tomar como próprias as palavras da Ana Paula. Cadê as organizações de direitos humanos
que quando alguém que rouba um celular é preso por ter cometido um delito, logo é solicitada a sua soltura e a verificação de se teve maltrato em cadeias policiais ou regimes prisionais, e agora é como que nada aconteceu. E tem outro agravante que foi mencionado aqui nesse programa, em que não tem um motivo específico para essas pessoas estarem sendo presos por uma determinação do Superior Tribunal Federal, em função de que não tem foro privilegiado, deveria ser na primeira instância, com uma agravante para essas pessoas, que não têm recurso de habeas corpus. Eu estava checando a determinação legal, não conheço, não sou jurista, mas o habeas corpus só permite ser avaliado por alguém de instância superior. E não tem instância superior judicial ao Superior Tribunal Federal. Nesse caso, então, uma pessoa que sente que deveria estar solta não tem a quem apelar para conseguir essa soltura ou verificar se teve algum excesso por parte de quem determinou a sua prisão. Nesse caso, o Superior Tribunal Federal, a máxima autoridade judicial do país. E eu tenho uma teoria, que essas pessoas que estão sendo presas, grande parte delas provavelmente com responsabilidades nulas em termos do que aconteceu, e algumas outras com responsabilidades concretas do que aconteceu. Aqui defendemos absolutamente que aquele que contrariou a lei deve pagar por isso, mas aquele que não fez uma contrariedade à lei deve sair da liberdade logo. E a minha teoria defende evitar que tenha novas manifestações. Por quê? Se alguém pensar em ter uma manifestação e lembrar de que teve pessoas que foram enganadas, que entraram num ônibus imaginando que seriam transferidas para voltarem às suas cidades e hoje estão presas, vão pensar duas vezes se vale a pena fazer esse tipo de manifestação. Isso, de alguma maneira, atrai essa teoria da dominação, que se chama teoria da dominação, explicada por Max Weber, em que claramente especifica que quando o Poder Judicial passa por cima das liberdades das pessoas, o risco é muito alto. E Augusto, segundo fiscalização do Ministério Público, boa parte dos presos em Brasília não tem advogado ou então teve só uma assistência parcial durante a estada nos presídios, uma situação extremamente complicada, devido ao processo legal violado aí em relação a esses presos, né? Aí não aparece nenhum garantista, né, que apareciam aos montes enquanto estava na cadeia merecidissimamente o presidente Lula. Aí agora não tem nenhuma garantia. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, quando as pessoas reclamaram, as pessoas começaram a se queixar das violências cometidas desde aquela escala que fizeram, né, involuntária, claro, daquele galpão, ele me sai com a seguinte frase, né? Não, eles têm que entender que cadeia não é colônia de férias. Não, cadeia deve ser o que eles sempre defenderam, os ministros, inclusive. Os ministros, eles defendem a soltura de presos dizendo que as cadeias brasileiras lembram masmorras medievais. Agora, um chuveiro para 137 mulheres, como disse o Segré, há culpados, mas eles defendem até culpados, a gente não. E os inocentes, que estão dividindo chuveiro assim e 2 vasos sanitários? Aí o ministro Alexandre de Moraes não se desculpa, né, nem se desculpará por ter dito essa frase e outras. E outras, como por exemplo a inesquecível, né, tem muita gente, dita ao ministro Toffoli, tem muita gente para prender, muita multa para aplicar. Que a pessoa fica contente com isso. Um juiz normal, ele não gosta de punir. Ele pune porque é o dever dele. A pessoa que vibra com a punição não está em condições de julgar. Não é normal, porque perversidade é o tipo da palavra que não pode fazer parte do sistema judiciário de nenhum país. Agora, 18 horas. Diga lá, Ana.
Só para acrescentar, eu estava lendo aqui umas questões jurídicas, né? Eu também, Segre, faço das suas palavras as minhas. Também não sou advogada, mas fico lendo aqui as coisas. E nós comentamos muito no passado a soltura do André do Rep, né? Exatamente porque o Ministério Público dormiu ali no ponto. Uma prisão preventiva, ela precisa ser solicitada a cada 3 meses. E aí passou esse tempo, então legalmente o André do Rep ele teria que ser solto porque esses 3 meses, esse prazo foi expirado, o Ministério Público não se manifestou e claro que essa turma tem advogados 24 horas por dia, eles perceberam isso e o André do Rep foi solto. Pois esse pessoal de Brasília, eles foram presos ali sob a categoria, né, presos em flagrante. Aí você procura aqui o que acontece com essas prisões, qual é o trâmite. E aí nós caímos na audiência de custódia, que aqui está escrito aqui no Jus Brasil. A audiência de custódia é um instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial no prazo de 24 horas para que esta avalie a legalidade e necessidade de manutenção da prisão. Isso não aconteceu, Paula. Essas pessoas não tiveram a audiência de custódia, elas ficaram presas aí à revelia, né? Uma ordem tirânica simplesmente condenou essas pessoas a ficarem trancafiadas, o Augusto disse, 2 banheiros, enfim, senhoras, adolescentes, pessoas com comorbidades, pessoas necessitadas de medicamentos, sem o menor respeito ao ordenamento jurídico no Brasil. Isso é muito grave e outros ministros do STF, eles precisam se pronunciar não para ir contra o ministro Alexandre de Moraes, mas, pelo amor de Deus, para defender a nossa Constituição. Bom, agora 18 horas e 27 minutos. A gente vai voltar ao assunto dos combustíveis, porque é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. E nós vamos falar sobre a volta dos tributos federais sobre os combustíveis. A entrevistada é a economista Marina Helena. Muito boa noite. Marina Helena, seja muito bem-vinda aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Marina, a gente já comentou aqui um pouquinho antes do programa, ao longo aqui do programa, das últimas decisões do governo e de imediato que a gente tem de concreto, né, o reajuste da gasolina de 47 centavos, do etanol de 2 centavos. Agora, na prática, né, o que o consumidor, a nossa audiência que está nos acompanhando agora, pode esperar em relação ao preço dos combustíveis daqui para frente? Bom, vai ficar tudo mais caro, né? Foi uma decisão aí de aumentar as alíquotas de impostos que foram baixadas no ano passado e vai ficar mais caro para todo mundo. Me preocupa bastante, Paula, é que o que eu tenho escutado, a gente está devolvendo, quando se teve essa polêmica da questão dos preços dos combustíveis no ano passado, até eu acabei escrevendo, eu ainda estava, né, no Instituto Milênio, eu acabei escrevendo um artigo bem extenso a respeito, analisando o que tinha acontecido no resto do mundo, com todas as experiências, tentando, enfim, controlar de alguma maneira os preços dos combustíveis. Eu acho que a mensagem mais importante aqui é que combustíveis são um preço, que é uma commodity que a gente chama, né? Ou seja, é um produto que é negociado no mundo inteiro. Então, ele tem seu preço negociado em dólar, então ele acaba que ele tem um componente muito forte de quanto ele custa no mercado internacional e da nossa moeda. Acho que esse é um ponto. Fora isso, a gente tem tributos. Então, basicamente, o preço do combustível, parte dele é determinada pelo cenário internacional, muito mais do que pelo cenário doméstico. Da nossa parte, o câmbio acaba afetando e a nossa tributação. Então, é como se fosse um preço determinado pelo cenário internacional e pelo nosso governo, né? Via tributos ou via
decisões de política econômica que acabam afetando a nossa taxa de câmbio, né? Então, e essa decisão, então, de elevar os tributos, né, uma decisão de governo, vai acabar fazendo com que todo mundo pague mais caro. Feito. Quem pergunta agora é Gustavo Segre. Boa tarde, Marina. A dúvida é não somente esse incremento de 47 centavos, sino que o cálculo proporcional, estamos falando de aproximadamente entre um 6% e um 7% sobre o valor do custo atual. Isso claramente, pelas apreciações normais, vai impactar no custo da cadeia logística, também impactará no custo de muitos produtos logística para chegar no consumidor. De que maneira o governo poderia ter trabalhado para não aumentar de forma tão expressiva 6 ou 7%? Isso que não será o último dos aumentos dos combustíveis, em lugar de fazer essa oneração novamente. Bom, quando a gente olha os preços dos combustíveis no Brasil comparados, assim, de maneira geral ao resto do mundo, a gente não fica tão longe, tá, do geral. De fato, o que acontece é que a gente tem, de certa maneira, uma carga tributária alta, né? Mas isso aí principalmente quando a gente compara com países emergentes, que são países em que a população tem uma renda menor. Então, o que acontece? A gente tem impostos mais caros. Isso, não, infelizmente, não é só do combustível, né? A gente tem impostos mais altos em tudo nesse país, né? Isso acaba sendo a consequência dos nossos gastos públicos, que são muito altos. Então, assim, o que o governo poderia fazer? O que ele sempre pode fazer, que é diminuir seus gastos, ainda mais no nosso país, que a gente acaba tendo gastos que a gente sabe que são muito ineficientes, né? E um sistema tributário que é tão difícil, tão oneroso e que causa vários problemas de produtividade. Isso que você falou é verdade. Quando a gente fala dos combustíveis, a gente não está falando só da questão do transporte de passageiros, né? A gente está falando do transporte de cargas. Isso aí acaba afetando a cadeia como um todo. Eu acho que o que eles tentaram fazer para amenizar isso, de alguma forma, foi fazer com que o aumento fosse muito maior na gasolina do que no diesel, né? Para exatamente tentar evitar um pouco esses efeitos adversos que poderia ter na cadeia produtiva como um todo. Mas o que de concreto poderia ter sido feito para a gente não precisar voltar a elevar impostos? Cortar gastos, é sempre assim, e isso vale para tudo. Mas não é isso que a gente está vendo, né? A gente viu aí no pacote já anunciado no início desse governo uma série de outros gastos, então agora vai ter algum tipo de elevação de carga tributária, sim, para poder compensar isso, e começou agora com o aumento nos impostos sobre o combustível. Nós estamos conversando ao vivo com a economista Marina Helena. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, Marina. Obrigada pela entrevista. Bom, eu queria tentar comparar. Eu sei que são mercados diferentes, o mercado no Brasil com a Petrobras, com o americano aqui, onde a concorrência é absolutamente aberta, e mesmo com o aumento do combustível, do barril de petróleo, como você muito bem explicou, uma commodity, aqui nos Estados Unidos a gente ainda vê competição, né? Mesmo o preço aumentando, as empresas aqui dentro, elas querem ganhar o consumidor, e aí existe a guerra de preços. O ano passado, acho que eu diria até nos 4 anos do governo do presidente Bolsonaro, entrou no debate público de uma maneira muito interessante a privatização da Petrobras. E muita gente continua falando que isso seria danoso para o país. Gostaria que você explicasse para a nossa audiência sobre uma possível privatização da Petrobras, se nós devemos continuar, né, com esse assunto aí no debate público e por que isso seria bom ou ruim. Bom, Ana, muito boa a sua pergunta. Em primeiro lugar, infelizmente, eu acho que a gente não vai continuar com isso no debate público, porque toda a sinalização do governo atual é contra as privatizações de forma geral, né? Eles estão até falando em rever algumas privatizações que foram feitas, inclusive de empresas, né, que eram subsidiárias da própria Petrobras. Então, eu estou vendo que a discussão está indo exatamente no caminho oposto a esse
Infelizmente. Você citou o mercado americano e você tem toda a razão. Quando a gente fala de Estados Unidos, talvez a gente esteja falando de um dos combustíveis mais baratos, exatamente porque a carga tributária é pequena e porque você tem um mercado com bastante competição. Então, tudo isso acaba favorecendo o consumidor, né? Que é o contrário aqui do mercado brasileiro. Eu iria até além, né? Eu vejo que tem se discutido, né? A Gleisi Hoffmann, do PT, né, faz recorrentes tweets, né, aliás, criticando a questão da paridade de preços internacionais, né, que foi uma das medidas ali implementadas durante o governo Temer para conter aquela sangria que aconteceu na empresa, né? Então, só para a gente relembrar, durante o governo Dilma, a gente implementou um tabelamento praticamente dos preços aqui no Brasil para evitar a alta da gasolina. Isso teve um custo absurdo, né? A gente está falando de mais de 40 bilhões de custos que a gente teve, que acabou, de alguma maneira, sendo arcados, né? E depois a gente teve que voltar o preço da gasolina ao preço anterior. Então, custos grandes para a empresa, que deixou de ter lucro, passou a ter prejuízo. Então, e além de tudo, que eu acho que é o que é pior, acabou com o setor, desorganizou demais o setor de energia. Porque o preço é um componente muito importante, é isso que você está falando. Aí nos Estados Unidos tem uma competição. Então, se alguém aumenta o preço em demasia, outros vêm e competem nesse mercado. A mesma coisa acontece quando você abaixa um preço da maneira como que foi feita, vários importadores, vários outros, outros agentes que existiam no mercado saíram desse mercado, né? Então, foi um momento muito ruim para o setor inteiro. Não foi só isso na Petrobras, eles fizeram mesmo na Eletrobras e em outras empresas. Então, a lógica ali está muito errada e se mostra, né? Isso é a literatura internacional, que talvez a pior intervenção que você possa fazer para controlar preços é essa intervenção direta, né, via empresas estatais, porque tem um custo muito elevado e acaba desorganizando o setor, porque o preço é um sinal importante, faz com que você aumente a oferta, diminua a demanda, né? Então você não pode fazer esse tipo de tabelamento como já aconteceu no passado. Isso teve de fato um custo muito alto. E não só isso, né? Tem umas outras coisas que eu acho que é bem relevante. Tem se falado muito na questão de refinarias, isso é um ponto importante, porque hoje em dia a gente importa muito dos combustíveis que são consumidos aqui. Então é mais difícil fazer isso se esse produto, de fato, a gente tem produtos importados, né? E eles falam em construir refinarias, mas será? Né? Ali foi tentado isso, a gente viu que foi jogado no ralo muitos recursos com Abreu e Lima, com Compete, que acabou virando sucata ou sobrefaturados. Então, essa utilização das estatais da maneira como foi feita no passado, eu tenho muito receio que se repita agora. Pergunta agora é de Augusto Nunes. Marina, é um prazer falar com você. Boa noite. Pelo que foi feito, pelo que houve nestes quase 2 meses, Marina, é possível dizer qual é ou qual será a política econômica do governo Lula? Bom, a gente tem algumas informações que, assim, se perdurarem até por muito tempo, são bastante desanimadoras, né, Augusto? Eu vejo que quando a gente tem sinais muito fortes aí de aumentos de gastos, que na nossa trajetória no Brasil, eu acho que está por trás aí de muitos dos nossos problemas, né? Não é à toa que a gente não cresce há 4 décadas, né? Tem muito a ver com esse aumento de gastos ineficientes. Eles falam, talvez a única coisa até agora que tenha, difícil dizer que vai acabar que tem um risco positivo, mas que poderia ser bom, é de fato uma reforma tributária, mas eu tenho muito receio, porque a gente sabe o que é a reforma tributária quando você fala em aumento de gastos, ela termina em aumento de impostos, né? Então, a simplificação do nosso sistema tributário é urgente, né? Não é de agora, há décadas isso é discutido. E por que nunca foi implementado? Porque não é simples, porque alguém vai ter que perder com isso, né? E o meu receio é que ela seja feita
de maneira a aumentar o imposto para todo mundo. O que isso significa? Significa que a gente vai pagar mais caro para tudo, como sempre aconteceu, né? Então, eu tenho esse receio, assim, se a gente insistir nessa agenda de aumento de gastos, a gente já viu esse filme no passado, né? Ele acaba se traduzindo em quê? Primeiro que, se fossem gastos ainda eficientes, que não é isso que a gente vê, né? A gente não dá o básico, né? A nossa segurança, né? Também dos países mais violentos do mundo, saúde também deixa muito a desejar, educação nem se fala. A gente continua lanterninha em todos os testes ao redor do mundo, a gente tem um analfabetismo funcional imenso no país. Então, assim, a gente não consegue prover o básico, com quase 40% do PIB, é isso hoje que o nosso governo gasta. E isso torna tudo muito mais caro. Então, eu vejo que do jeito que a coisa, assim, os anúncios que têm sido feitos, inclusive esse, né, do aumento dos impostos agora sobre o combustível e outros, a gente corre esse risco de ter que pagar mais caro em tudo. Acho que é isso. Segre, tem mais alguma pergunta para Marina Helena? Sim, simplesmente gostaria de uma análise em relação a um dos indicadores. Tem dois indicadores que medem como os investidores observam o curso do governo. Um deles é a bolsa e outro deles é o dólar. Quando eu fiz agora o cálculo do aumento do dólar no mês de fevereiro, que termina hoje, o aumento é 4,2%, 4,1%, 4,2%. Considerando uma inflação que não deve chegar a 1%, é um absurdo de crescimento e o Ibovespa caindo no sentido oposto ao aumento do dólar. O governo não deveria prestar atenção a esses dois indicadores, dizendo, gente, eu não sei se a gente, nós, imaginando o governo, nós governo, se nós estamos fazendo a coisa certa, mas os dois indicadores mais importantes estão mostrando que o público investidor está pensando que não estamos fazendo a coisa certa. Qual seria a tua análise nesse sentido sobre o Ibovespa e sobre o dólar? Eu queria acrescentar um terceiro, né, que é a taxa de juros, que talvez seja o mais importante. Hoje, quando a gente olha as taxas de juros de longo prazo, que são as que mais falam da questão fiscal no Brasil, ou seja, da nossa capacidade de solvência, né, elas estão muito, assim, em níveis recordes, né, mais altos, né? Então isso mostra que você está cobrando muito caro para emprestar, né, para o governo brasileiro. E é isso, as pessoas preferem, esses investidores estão tirando os seus recursos daqui, que é o que a gente está vendo no movimento do dólar. Não só não estão trazendo, quanto os investidores aqui estão tirando, que é o que a gente está vendo no dólar. A mesma coisa acontece na Bolsa, começa a ficar muito arriscado qualquer aposta em ativos brasileiros, inclusive em ativos como esse. Então, também é penalizada. E eu vejo que tem outras questões. Quando essa alta de juros, esse tema é bastante importante, que vem dessa ideia de que o governo vai gastar mais, não vai conseguir fechar suas contas, que a gente vai aumentar o nosso nível de endividamento. Então, que com isso o risco de emprestar, que é mais alto, acaba interferindo em toda a atividade econômica, que é o que tem ocorrido. Então, para as empresas, qualquer custo delas de captar fica muito alto, né? Outra coisa, faz muito mais sentido para as pessoas em geral, às vezes, comprar um título público do que, às vezes, investir. Então, isso acaba tendo desenvolvimentos muito importantes na atividade. Mas eu acho que é muito importante a gente entender o que está por trás de tudo isso, desses movimentos. E o principal fator por trás de tudo isso é uma desconfiança em relação à nossa solvência, né? Então, de fato, é uma desconfiança enquanto a nossa capacidade de pagar essa dívida, né, de ser sustentável com esse nível de gastos. Então, eu acho que isso é muito... E eles tentam tirar isso, né? O governo tem tentado trazer outros bodes expiatórios, né? Como, por exemplo, culpar o Banco Central e a taxa de juros de curto prazo, que tem muito mais a ver
com a inflação, né, do que com a questão fiscal de longo prazo. Então, eu vejo que tem ali uma bateção de cabeças, né, que acaba nos desancorando. Hoje em dia, a gente está num país sem uma âncora fiscal, com uma âncora monetária abalada, depois de todas essas críticas que têm sido feitas ao Banco Central, e as pessoas com receio. E é exatamente isso, é um risco da gente ter um cenário fiscal complicado, de inflação mais alta, e nesse tipo de cenário, tudo cobra um preço maior, né? Então, a bolsa cai, a taxa de juros sobe e o câmbio se deprecia, não tem jeito. É como uma família, eu gosto de dar esse exemplo, assim, né? Que gasta muito mais do que é capaz de arrecadar e já tem uma dívida super alta. Quem vai querer emprestar para ela? Então, acho que é essa análise que a gente tem que fazer. O Brasil é exatamente isso. Gastando cada vez mais, claramente, na hora que você está aumentando impostos, a gente está acabando prejudicando o nosso crescimento, né, que é essa capacidade de gerar renda. Então, a gente acaba entrando num ciclo muito vicioso. E dá tempo ainda para uma última pergunta. Diga lá, Ana. Marina, bom, diante desse cenário, né, que você retratou aí para a gente, uma agenda perigosa, né, desanimadora, investidores tirando recursos do Brasil, o mercado reagindo, o aumento da despesa pública, um governo que diz claramente, de maneira pública, que quem gera riqueza é o Estado. Um outro lado, numa outra notícia que vem do antigo governo, você lê ontem, por exemplo, uma notícia de que o Brasil encerrou 2022 com a taxa média de desemprego de 9,3%, a menor desde 2015. Ou seja, uma notícia boa que chega, mas que parece que a gente não vai ter muita gordura com essa notícia boa. Como você vê esse cenário? Ana, infelizmente é isso. A economia é assim, e é engraçado porque é um experimento que a gente já fez repetidas vezes, né? Essa receita de contra o empreendedorismo, né? Anticrescimento, de alta de tributos, de que o Estado sabe gastar, e claramente no Brasil isso deu errado o tempo inteiro, sem âncora fiscal, com elevado endividamento, ele acaba em quê? Sem crescimento, né? Até com contração da economia, com aumento do desemprego e com elevação da inflação. Eu digo que o principal experimento em relação a isso que a gente viu foi ali no governo Dilma, né? Eu acho que foi o pior resultado que a gente poderia ter visto, que foi uma alta do desemprego, mais de 7 milhões de pessoas que ficaram desempregadas, uma queda do PIB de mais de 7%, elevada inflação. Foi assim, ali a gente conseguiu ver, acabou que a gente viu uma depreciação cambial, taxas de juros e, enfim, né, o valor, inclusive, das nossas ações, das nossas empresas em bolsa, muito parecido com o que a gente está vivendo agora. E foi muito trágico para a população. Então, é uma receita que não dá certo, né? E é isso, não é de hoje, não é só no Brasil, é em outros lugares do mundo. O que me deixa muito triste é saber que a gente não aprendeu. Eu espero que a gente, enfim, que isso não se perpetue e aprendam com esses erros, mas não é o que parece agora. E nós conversamos com a economista Marina Helena. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, Marina. Um bom trabalho, até uma próxima. Muito obrigada a vocês, uma boa noite. Agora, 18 horas e 49 minutos, mais de 50 mil pessoas nos acompanhando ao vivo aqui no programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente te convida a se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like, o seu joinha, também interagir no chat. Além do programa Oeste Sem Filtro, todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre às 17h45 da tarde. Você também pode conferir aqui o programa Oeste Cast, comandado pelo Dagomir Marques, Estúdio Oeste com Silvio Navarro, e também
também As Liberais, apresentado por mim e pela nossa diretora de redação aqui, Branca Nunes. Toda a grade de programação você encontra tanto no YouTube como também na plataforma Rumble. Para quem nos ouve, Rumble se escreve R-U-M-B-L-E. A gente convida você, vamos se inscrever no nosso canal para fortalecer a nossa comunidade da Revista Oeste. Ainda também quero te convidar, você que está aqui conosco, que gosta do conteúdo da Revista Oeste, a também ser um assinante. Para assinar é muito simples, só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí do ladinho. É um passo a passo muito rápido, muito simples para você também se tornar um assinante. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, não aceita financiamento de empresa estatal e é o valor da sua assinatura que financia o nosso jornalismo independente, projetos aqui como Oeste Sem Filtro, toda a nossa grade de programação, nosso site da Revista Oeste com conteúdo 24 horas e também, claro, a nossa revista digital todas as sextas-feiras, uma edição inédita é lançada com textos dos melhores jornalistas do Brasil. E agora a gente tem um recadinho para você do nosso parceiro. Fica com a gente que tem muito mais informação e notícias aqui no Oeste Sem Filtro. A gente volta logo. Um produto 100% natural, o Ora Pronobis, vai equilibrar sua saúde fazendo uma limpeza no organismo e melhorando a circulação sanguínea, prevenindo doenças cardíacas como infarto e AVC. E também é rico em proteínas e fibras, importantíssimo para quem tem problemas como anemia, diabetes, pressão alta e colesterol. O Ora Pronobis também é um poderosíssimo anti-inflamatório natural para você que sofre com as dores do dia a dia, dor nas pernas, no joelho, na coluna, você que tem artrite, artrose, ele auxilia na regeneração da cartilagem e massa óssea, evitando aquele atrito de osso com osso. Não perca a oportunidade de ter na sua casa o Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Ligue agora no 0800 787 7070. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Você sofre de artrite, artrose? Não sabe o que fazer para melhorar? A Lírios Suplementos traz para você o Ora Pronobis. Um produto 100% natural com alto poder anti-inflamatório e antioxidante. Auxilia no controle de colesterol e diabetes, fibromialgia e regulamento do intestino. Adquira o seu ligando agora para 0800 787 7070. Tenha qualidade de vida com Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Incrível, né? E ele ainda vai fortalecer a sua imunidade e também enriquecido com magnésio. Muita gente não sabe, mas o magnésio é responsável pela produção da serotonina, o hormônio da felicidade, Cris. Então, pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, insônia, voltam a ter qualidade de vida e a dormir bem melhor. Para completar, tem promoção. Conte pra gente, Tem promoção especial. Se você ligar agora e for uma das 50 primeiras, você garante um super desconto de 50%, frete grátis para todo o Brasil e uma linda semijoia folheada a ouro. Então, corre pro telefone. 0800 787 7070. O Ora Pronobis é da Lírios Suplementos. E Lula ressuscitou hoje o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O CONSEA é formado por 79 servidores. Veja o que Lula disse hoje durante a cerimônia. Se nós produzimos alimento demais no planeta Terra, e se nesse país a gente produz alimento demais, e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco. Significa que nós estamos desperdiçando alimento entre a produção e o consumo. Significa que alguma coisa está errada. E Lula alertou para outro problema brasileiro. Porque uma outra doença que nós temos no Brasil é a obesidade. As pessoas comem muita bobagem, as pessoas comem muita comida industrializada e as pessoas pensam que são saudáveis e não são. São pessoas obesas que estão com algum problema de desequilíbrio funcional e que nós precisamos tratar disso com muito carinho para que as pessoas, uns morrem de fome, outros morrem de gordura. Mas essa gordura não é de alimento saudável, é de alimento não saudável. Criado pelo presidente Itamar Franco em 1993 e desativado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019, o CONSEA faz parte da Secretaria-Geral da Presidência. E aí, Ana, segundo o presidente Lula, tem gente comendo demais por aí, hein? O presidente do desgoverno que aumentou de 24 para
37 ministérios falando em desperdício. A piada vem pronta, né? E aí, Segre? Segundo o presidente, uns comem de mais, uns comem de menos, tá confuso aí. Não, Paula, não está confuso. É muito claro. O presidente não tem a mínima ideia de nada, mas não é a primeira vez. Eu lembro em 2002, outubro de 2002, quando Lula, tudo indicava, ia ser o próximo presidente do Brasil. Ele fez duas afirmações muito estranhas, que têm muito vínculo com esse agora, ou seja, não mudou na sua incoerência. A primeira era: se o Brasil produz tanto alimento, não pode ter pessoas com fome. Repetindo a mesma coisa 21 anos depois. E a outra questão era: como podemos pensar em exportar alimentos quando tem brasileiros que têm fome? Que não tem nada a ver uma relação com a outra. Mas não tem pessoas passando fome porque tem outras que comem muito. O fato de ser gordo e ser obeso tem uma questão que pode ser hormonal ou pode ser por uma má alimentação. Você sabe que os grandes governos socialistas de esquerda populista, eles ajudam com cestas básicas contendo duas coisas à base de farinha e coisas à base de açúcar. Então as pessoas são gordas, obesas, mais felizes pela sensação que açúcar dá no organismo. Isto foi dito por nutricionistas renomados no mundo todo. Então, quando alguém imagina que tem gente que come muito, está fazendo uma afirmação totalmente errada. E vou colocar em termos econômicos muito simples de entender. Imaginemos que alguma pessoa ganha um salário qualquer e por isso ele come determinado produto. Se ele tiver um aumento de 100% no seu salário, isso não significa que ele vai comer o dobro do que está comendo, nem em quantidade, tantas vezes por dia, nem em quantidade de consumo, por essas vezes que ele se alimente. Então não tem relação nenhuma. O que precisa ter é geração de emprego para que as pessoas que estão passando fome possam trabalhar, gerar a sua própria alimentação com esforço pessoal, sem ajuda do governo, e dessa forma evitaremos que as pessoas que hoje têm alguma necessidade possam ter necessidade no futuro, sem assistencialismo barato do governo e sem penalizar aquele que produz e que possa comer o que ele quiser comer porque ele tem condições de pagar. Não é o governo regulando as questões alimentícias que vai evitar a fome. E aí, Augusto, a gente já conversou bastante aqui ao longo das últimas semanas em relação às contradições e da manipulação dos números dos famintos no Brasil, né? 33 milhões, 120 milhões, e hoje, então, o Lula resolve recriar o CONCE, o Conselho da Fome. E diz por quê, né? Que tem brasileiro comendo demais. Comendo demais, então tem os que estão comendo de menos, né? Nesse caso, ele deveria demitir imediatamente o Flávio Dino. Mas é evidente, na próxima reunião do Ministério, ou ele aparece com um corpinho ali de toureiro andaluz, ou ele tem que ser demitido. Tá? Ele devia dizer isso também, com todo o respeito, para Dilma. Ela não está exatamente no peso, né? Sem nenhuma deselegância, aí com mulheres e tal. O nosso ministro ali está até magro. E outra coisa, ele esqueceu, ele fala muito em comício, ele esqueceu de dizer isso em casa, porque o Lulinha também é responsável aí pela fome de uns 4 ou 5, pela silhueta que ele anda apresentando. E agora, 18 horas e 58 minutos, a gente segue com mais informações e notícias aqui no programa Oeste Sem Filtro. O Partido Novo decide nesta noite se usará a verba dos fundos partidário e eleitoral. A sigla sempre foi contra utilizar esse dinheiro. O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, resolveu debater o assunto depois do resultado das eleições. A bancada na Câmara encolheu de 8 para apenas 3 deputados federais. E aí, Ana, essa decisão deve acontecer ainda hoje, né? Se o partido vai ou não usar recursos dos fundos eleitoral e partidário. Sempre foi um dos princípios do Partido Novo não utilizar, né? Mas o que está acontecendo é que está uma competição desleal aí com outros partidos que fazem uso de bilhões de reais, né, de financiamento público.
Claro, pode ser imoral e é imoral esse fundo partidário, esse fundo eleitoral, mas ilegal, infelizmente, não é. E isso esperamos que um dia mude, mas nós sabemos muito bem como funciona ali o Congresso, como eles vão se proteger e essa medida não vai cair tão cedo. Então, já que não é ilegal, eu acho que o Novo poderia, por exemplo, discutir convenções usando esse dinheiro, que não é ilegal, convenções para fazer, como o CIPEC faz aqui nos Estados Unidos, né? Think tankers e colocar as ideias liberais de uma maneira mais ampla no Brasil para jovens, fazer encontros, fóruns. Eu não sei se existe regras, Paula, Segré e o mestre Augusto podem me ajudar. Para você usar esse dinheiro, você tem que usar esse dinheiro assim. Eu realmente não sei. Agora, se não houver essas regras, eu acho que o Novo poderia, sim, pensar em divulgar as ideias conservadoras, as ideias liberais, né? Plataformas econômicas, discursos, fóruns, porque nós precisamos alimentar também uma juventude no Brasil que comunga com as ações e as ideias da direita. A esquerda fez isso muito bem durante muitos anos. Está ali, né, enraizada nas escolas, no meio acadêmico, na imprensa, na nas universidades. E nós precisamos começar a alimentar a juventude que, nos últimos 4 anos, despertou politicamente no Brasil, começou a consumir, né, Olavo de Carvalho e Thomas Sowell e tantos outros pensadores aí do liberalismo econômico no mundo, por exemplo. Nós temos que começar a fazer exatamente o que a esquerda fez durante décadas passadas, né? Então, se for possível usar, né, esse fundo partidário, esse fundo eleitoral para essa finalidade, eu apoiaria. O dinheiro, né, o fundo não é ilegal, então que seja usado de uma maneira que podemos colher frutos ali na frente. Augusto, quero te ouvir a esse respeito, mas antes vou adicionar aí mais uma informação no assunto, porque João Amoedo, um dos fundadores do Partido Novo e que se desligou da sigla, escreveu no Twitter a seguinte mensagem: a utilização de recursos oriundos de fundos partidários é proibida pelo Estatuto do Novo. Somente após a alteração do Estatuto e a aprovação pelos órgãos públicos seria possível o uso. Para ter acesso imediato ao dinheiro público, facilitar a aprovação e evitar a impugnação por filiados, o Diretório Nacional burla a lei. Fica o alerta para filiados e justiça eleitoral. O fato é que a bancada do Novo encolheu muito nos últimos anos, são só 3 deputados, um senador, agora Eduardo Girão, que migrou do Podemos para o Novo, um governador, Romeu Zema, de Minas Gerais, e, salvo engano, um único prefeito no país, que é de Joinville, Santa Catarina. Bom, se não tivesse nenhum outro motivo para apoiar essa mudança, e eu tenho, bastaria a manifestação do João Amoedo. O João Amoedo, nada poderia ser mais danoso ao Partido Novo do que apoiar, como fez o João Amoedo, o candidato Lula. Quem apoia o candidato Lula não pode falar em lei nenhuma, não tem autoridade para isso. Agora, não há nada de ilegal no que deve, a meu ver, fazer o Partido Novo. Primeiro, essas demonstrações aí de apego à ética, à moralidade, não elege ninguém. A gente diz, bom, então é só o objetivo eleitoral que deve prevalecer? Não, mas é uma constatação que se deve fazer. E os partidos que gastam a beça, como o PT, também não deixam de eleger ninguém porque gastaram. O brasileiro precisa saber primeiro que esse dinheiro é dele. E isso aí precisa ser discutido. O Novo não precisa abrir mão de nenhum princípio moral para abandonar essa ideia que me parece apenas ingênua. Olha, eu não gasto. Primeiro, quem criou o fundo eleitoral, o fundo partidário, quem criou foi o Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, em vez de punir os doadores tipo Odebrecht, os empreiteiros do PT, os que ajudaram o PT a se meter nessas patifarias, em vez de punir esse tipo de doação e regulamentá-las, o que é que fez o Supremo? Proibiu. Proibiu e criou 2 fundos eleitorais com o nosso dinheiro. A Ana perguntava o que pode ser feito. Ana, com o fundo partidário, pode perfeitamente você usar o dinheiro para esse tipo de discussão, de debate. E o Novo, é importante frisar, não pretende abandonar a briga contra a existência do fundo eleitoral e do fundo partidário. Eles vão apresentar projeto de lei para acabar com isso o tempo todo e usar essas reuniões para explicar, né, de onde vem esse dinheiro, é nosso, e para acabar com isso. E por que eles estão usando o dinheiro do fundo eleitoral? Para que não se crie mais uma desvantagem para o partido. Ele já tem um horário menor. Para você montar um partido no Brasil é complicadíssimo. Eles estão ainda em trabalhos de parto e não usam o dinheiro, fica muito complicado. Já o dono de qualquer partido que não tem programa nenhum, ao contrário do Novo, esses pegam o dinheiro, compram deputados e pronto. Dominam as comissões, dominam bancadas no Congresso, etc, etc. O que pretende fazer o Novo é não deixar esse dinheiro parado, porque o próprio partido se surpreendeu no primeiro ano ao tentar devolver o dinheiro e descobriu que não, esse dinheiro não pode ser devolvido. Quer dizer, é nosso o dinheiro, mas não volta, não vai para não tem algum tipo de compensação, né, que possa ser feito para que os impostos diminuam, nada. Não, o dinheiro fica parado. Então é ingenuidade não usar. Está na hora de ser político mais prático e sem abrir mão de princípios. Você vai ter dinheiro e oportunidades para combater o fundo eleitoral e o fundo partidário. É só apresentar as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos usar, e está aqui o projeto de lei para acabar com esse absurdo, que é realmente um absurdo, que não para de crescer. Agora, por que está o João Amoedo fazendo isso? Porque com o dinheiro dele, ele é capaz de financiar uma campanha de 2 partidos políticos no Brasil. Então, para ele é fácil. E ainda assim teria menos de 1% dos votos. É apenas um homem ressentido, que se julgava dono do partido, cai fora, não acontece nada. Porque um partido que tem os poucos políticos que fazem parte hoje da sigla, não pode desaparecer, não. Ele vai crescer. Ele vai crescer. Agora, 19h07, a gente tem mais um recado do nosso parceiro. Fica com a gente que a gente volta logo. Meu amigo, minha amiga, você que está com problema de visão, sente sua vista cansada, visão turva, tem problema de catarata ou glaucoma? Esse recado vai para você. Acaba de chegar ao Brasil o Lírios Vision, um suplemento natural que vai melhorar sua capacidade de enxergar. Ele tem luteína, zeaxantina e mais vitaminas e minerais que vão cuidar da saúde da sua visão. Ale, explique melhor pra gente como funciona esse suplemento. E é um suplemento que já está fazendo um sucesso em todo o Brasil, gente. Sabe por quê? É um suplemento bem completinho, com apenas uma cápsula por dia, porque ele é super concentrado, ele vai equilibrar as vitaminas da sua visão e vai auxiliar na regeneração das células desgastadas, fortalecendo a mácula e a retina. Pronto, fortaleceu a mácula e a retina, você volta a enxergar melhor, com mais nitidez. E o bacana é o seguinte, Cris, que quem já está tomando Lírios Vision já sente a diferença, já consegue voltar a ler um bom livro, já consegue dirigir à noite. É um suplemento bem completinho para a saúde dos seus olhos. Não perca tempo, ligue agora e adquira seu kit Lírios Vision. Ligue para 0800
787-7070. 0800 787 7070. Corre pro telefone. Não sofra mais com problemas de visão e trocas constantes de óculos. Para você tem ainda uma novidade. Quem estiver agora assistindo a Oeste Sem Filtro vai ganhar desconto. Tem promoção, Ale, é isso? Tem promoção especial para 50 primeiras pessoas que ligarem já. Então tem que ser rapidinho, 0800 787 7070. Você vai garantir o Lírios Vision com 50% de desconto, gente. É metade do preço, 50% de desconto no cartão de crédito e você ainda ganha uma linda semijoia folheada a ouro. Então não perca tempo e cuide da saúde dos seus olhos. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Lírios Vision, você enxergando bem. Segre, queria voltar ao assunto aí da discussão do Partido Novo a respeito do uso de fundos partidário eleitoral. Queria te ouvir a respeito. Você acha válida essa discussão? Você sabe, Paulo, que quando foi criado o Partido Novo, em 2011, 181 pessoas de 10 estados provinciais, com 35 profissões diferentes, criaram esse partido. E muitas pessoas, me incluo, ficamos muito felizes com essa forma nova de fazer política. Não era apenas o nome de um partido político novo, senão era uma proposta diferente para fazer política de uma forma diferente. E isso pegou tanto que não faz mais de 2 ou 3 anos na Argentina existia a intenção de copiar o modelo do Partido Novo. Como o nome já estava registrado, foi colocado com Partido Unidos e depois virou Republicanos Unidos, mas era o mesmo molde, era meritocracia, era aporte de dinheiro dos próprios participantes sem pegar dinheiro público, e aí surgiu inclusive a possibilidade do Romeu de Zema ser o governador, muito bom por sinal, de Minas Gerais. Essa colocação, e reafirmo o que mencionava Augusto, você não pode fazer política sem dinheiro. Você precisa de estrutura, precisa fiscais para evitar fraudes e precisa recursos. Mas existe uma possibilidade de o Partido Novo voltar a ser o que era a proposta inicial, que era uma forma nova de fazer política. E uma dessas questões, complementando o que mencionava a Ana Paula, poderia ser pegar o exemplo de pessoas que estejam em comunidades carenciadas e que o Partido Novo, com esse dinheiro público, possa voltar ao cidadão esse recurso para financiar carreiras universitárias, estudos, habilidades e mostrar que quando você investe em educação, investe em habilidades técnicas, a pessoa que tem, por algum motivo, alguma necessidade social, tendo a possibilidade, com seu esforço, de contrarrestar essa possibilidade, pode ser detentora de um futuro melhor. E me parece que poderia ser uma boa forma de utilizar um recurso que no início não era aceito pelos fundadores para devolver à sociedade de uma maneira de demonstrar que a política pode ser a opção de um futuro melhor sem um assistencialismo barato. Paula. Diga lá, Ana. Rapidamente, 10 segundos. Esse encolhimento aí do novo, eu jogo isso na conta do próprio João Amoedo também, que poluiu, de uma certa forma, o nome do partido nos últimos 3 anos, mesmo se desligando do partido. Ele vem falar de ética e moralidade, ele que durante a pandemia queria forçar pessoas a se vacinarem, que era a favor do lockdown, ele que sempre se considerou um liberal, foi contra todas as liberdades protegidas pela nossa Constituição durante a pandemia, simplesmente porque tinha nojinho do governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu desejo ao novo presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, um bom mandato aí, que ele coloque boas ideias. Eu, assim como Augusto, eu acho que o partido pode ser, quem sabe, um novo partido republicano no Brasil, que abranja várias esferas dentro da direita, como é aqui, conservadores, liberais, libertários, e coloque uma discussão honesta sobre a direita no Brasil de uma maneira clara, principalmente para os jovens que estão precisando ouvir o outro lado, já que foram doutrinados no Brasil durante muitos anos pela extrema-esquerda.
Perfeito, vamos girar os assuntos aqui no Oeste Sem Filtro, porque o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, decidiu hoje afastar do cargo o juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, por supostas irregularidades na condução dos processos. Os conselheiros do CNJ analisaram 3 reclamações contra Bretas. 2 delas como origem de delações premiadas de advogados que relataram supostas negociações irregulares do juiz na condução dos processos. A terceira se refere a uma queixa de Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, de suposta atuação política na eleição de 2018 em favor do ex-juiz Wilson Witzel. Alguns advogados acreditam que a decisão poderá favorecer diversos réus que foram condenados pelo juiz. Até mesmo o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, pode se beneficiar com essa decisão. Gustavo Segre, a gente tem acompanhado ao longo dos anos o desmonte da Operação Lava Jato, uma das maiores operações de combate à corrupção do mundo, né? Mais um, Paula, mais um juiz que participou ativamente do trabalho contra a corrupção e que, por esses motivos indicados por você, está sendo afastado. E aí podem acontecer 2 coisas. Ou ele ingressa na política, como Deltan Dallagnol, como o Sérgio Moro, ou ele se afasta e perdemos um juiz que mostrou, quando era necessário, a sua determinação para o cumprimento da justiça contra personagens como Sérgio Cabral. E que agora, por essas 3 questões, que não tenham aptidão profissional nem de conhecimento para indicar se está certo ou está errado, mas me assusta um pouco que essas determinações do juiz Marcelo Bretas pode ter alguma consequência no futuro, tanto a favor para aqueles que foram sentenciados por ele, quanto pela luta contra a corrupção que o juiz manifestou quando estava no cargo. Ana, vou usar até um termo que o Augusto usou aí num dos programas, que um dos maiores coveiros da Operação Lava Jato é o STF, né, com medidas, por exemplo, como a mudança da prisão após condenação em segunda instância, né, que foi revertida em 2019, que culminou aí na liberação do presidente Lula. Pois é, e os milhões devolvidos aos cofres públicos, tudo foi caridade? Esse dinheiro, essa montanha de dinheiro foi caridade dos criminosos? É isso mesmo? Paula, o Segre foi perfeito no comentário dele. Eu vou finalizar o meu comentário com um tweet do Leandro Ruschel, economista também, muito antenado aí aos assuntos no Brasil, também mora aqui nos Estados Unidos, e sobre isso ele escreveu o seguinte: todos aqueles que puniram os corruptos serão punidos. Todos os corruptos punidos serão recompensados. Todos que reclamarem do arranjo serão censurados e perseguidos. Eis a cleptocracia autoritária brasileira de 2023. Agora, 19h17, lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube e também pela plataforma Rumble. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like, o seu joinha e participar também do nosso chat. E no programa de ontem, ao comentar aqui a tentativa de ressurreição do trem-bala, a gente prometeu mostrar algumas declarações sobre uma das maiores fantasias do governo do PT. Vejam o que a Dilma disse. Trem-bala sai de Campinas para São Paulo e de São Paulo para o Rio de Janeiro. Tem data para isso? Tem. Nós estamos esperando o relatório do Tribunal de Contas. Nós, é maneira de dizer, o governo do presidente Lula está esperando o relatório do trem do TCU, do Tribunal de Contas da União, para abrir a licitação. O governo brasileiro está interessado em conhecer a tecnologia ferroviária alemã para os trajetos Campinas-São Paulo e São Paulo-Rio de Janeiro. Esse é um dos projetos de infraestrutura do Programa de Aceleração do Cimento, o PAC, previstos para a realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014. Durante o percurso de cerca de 300 quilômetros, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, destacou que o governo está avaliando tecnologias de vários países e não apenas a alemã. Porque nós vamos participar com equivalente, né, a impostos, o equivalente também a desapropriações, né? Então, esses valores expressos em reais e transformados em ações é a nossa participação no projeto.
Aliás, o senhor sabe, eu acredito que nós vamos dar uma grande contribuição para o aumento e para facilitar a chegada dos romeiros aqui com o trem-bala. Porque, como o senhor sabe, nós definimos que haverá uma estação para Aparecida. E aí? Augusto Aí tá que é o aqui, seguinte... até os romeiros... Deveria cair um raio de proporções bíblicas na cabeça dela em Aparecida do Norte, porque ela foi colocando estação por onde passava. Cada comício era uma estação do trem-bala, que nunca existiu. Nada como a internet para refrescar a memória. Agora vai recomeçar o discurso. Eu não sei porque o Lula não põe a Dilma para cuidar disso, porque surgiu no PAC. Programa de Aceleração do Crescimento. Cresceu tanto o trem-bala que nem parou no Brasil, está circulando pelo mundo. E ela foi para a Alemanha, ela viajou por toda parte, foi para Aparecida. Eu estava até torcendo, confesso, que ela passasse pela minha cidade para eu ganhar um trem-bala, para me divertir também, mas não passou. Ficamos sem, como todos os outros. Nem na minha cidade, Augusto. Pronto. Não passou trem-bala lá em Santa Catarina. Quem sabe também. Agora? Quem sabe agora? E aí, Segre, trem-bala ou trem-fantasma, hein? Não, esse projeto de aceleração do crescimento, o PAC, Paula, foi a época em que menos o país cresceu. Então, imagina qual pode ser o futuro do trem-bala. Eu continuo pensando, quando eu escuto esses megaprojetos, eu fico preocupado porque essa situação de expropriações é dinheiro que sai do recurso público para pagar por onde teoricamente o trem-bala vai passar. Isso presta um monte de questões muito no limite ou dentro do limite da corrupção. Então, projetos desses tamanhos e características são fantásticos para governos de esquerda que querem aproveitar qualquer coisa para pegar um pouquinho de grana para financiar os projetos e se manter no poder, e o trem-bala não vai ser diferente disso. Agora, de qualquer forma, também são projetos que são títulos de jornais que permitem esconder outras situações e outras notícias que são muito maiores em termos de gravidade social ou econômica, e que quando aparece um trem-bala, a mídia tradicional toma nós vamos ter agora o trem-bala, e desperdiçamos a possibilidade de fazer uma crítica construtiva para aquele que deve ser criticado. E aí, Ana? O trem-bala virou trem-fantasma e agora vai virar trem da alegria, né? Carreta Furacão vai embarcar de novo aí no trem da alegria. Você sabe, Paula, Segre e Augusto, que aqui nos Estados Unidos nós temos uma Dilma também, né? A Kamala Harris, vice-presidente do Joe Biden. Eu vou ver se eu coloco uns vídeos aqui, mando para a nossa produção com legenda, para a gente rir um pouquinho da nossa Dilma. Não é muito diferente não, viu? É bem parecida. No entanto, ela fica ali com o posto de vice-presidente e a chapa é tão ruim, Joe Biden e Kamala Harris, que nem o impeachment do Joe Biden os republicanos querem, porque a Dilma Yankee, a Dilma americana, é exatamente aí como a nossa. Num país que nós temos aí milhões de pessoas sem saneamento básico, inclusive o partido da Dilma, o PT, votou contra a MP do saneamento básico. Num país que temos esse tipo de problema, nós vamos discutir trem-bala. Só para completar o seguinte, o Lula tem uma frase que infelizmente não encontramos ainda gravada em vídeo, mas vamos achar, que ele diz o seguinte: ele fica bravo com quem duvida, e diz assim: essa turma aí está querendo trem-lesma. Trem-lesma, nós vamos fazer o trem-bala antes da Copa do Mundo e vamos mostrar do que o brasileiro é capaz. Que nós mostramos que somos capazes de perder por 7-1 para a Alemanha na Copa do Lula. Deu tudo errado. Agora, 19h23. Vamos para a carreta furacão, Ana, porque Juscelino Filho, ministro das Comunicações, se envolveu em mais polêmicas. Segundo o Estadão,
Ele usou um avião da FAB e recebeu diárias em hotel para participar de leilões de cavalo de raça. Juscelino tinha compromissos oficiais na sede da operadora Claro, na Telebrás e na Anatel. Mas essa agenda somava apenas 2h30 de trabalho. O ministro aproveitou a viagem para negociar com pecuaristas e ainda recebeu um prêmio. Veja o vídeo divulgado pelo canal Terra Viva. Tenho certeza cada um de vocês, senhores e senhoras, amantes, apaixonados pelo cavalo quarto de milha, que terão sempre o meu compromisso enquanto estiver com uma função pública de poder defender cada vez mais o cavalo, os esportes equestres do nosso país. Meu muito obrigado a cada um, que viva o quarto de milha, viva o cavalo e viva a BQM. Quem não é ministro paga cerca de R$140 mil por uma viagem em jato particular. Além de voar de graça, Juscelino Filho embolsou R$3 mil por 4 dias e meio de viagem. Segredo, dinheiro nosso, dinheiro dos pagadores de impostos, né? Mas muito comum nos dirigentes da esquerda, que confundem o dinheiro público com o dinheiro deles. E eles se acham na atribuição de utilizar o dinheiro de todos para fazer o que eles querem. Se uma pessoa quer utilizar um avião, um voo privado, tem que pagar. E o ministro não. O ministro pode desviar da rota ou aproveitar a viagem para qualquer questão que não tenha a ver com a sua função. Isso deveria ser penalizado, deveria ser investigado pela Auditoria Geral da União, deveria ter, inclusive, a crítica da mídia, porque, de alguma forma, estão retirando-se valores que poderiam ser afetados para outras questões, muito provavelmente muito melhores, socialmente falando, do que o ministro ganhar um prêmio ou participar de uma questão que não é atribuição da sua função. Receber um prêmio não tem absolutamente nada a ver com a sua função como ministro. E utilizar um avião que é da FAB, que tem um custo, que pode ser utilizado um voo de linha, em que, se ele precisava realmente viajar, então que pague um valor, como qualquer um de nós paga para viajar a qualquer lugar. Mas aí entra outra questão. A grande maioria dos dirigentes da esquerda, de governos populistas, que demonstram uma coisa, mas fazem outra coisa, quando entram num avião em que tem muita gente, público em geral, pessoas que de alguma maneira estão observando o que eles fazem, correm um sério risco de ser criticados e ser vaiados. E esse é o motivo pelo qual muitos dos ministros e secretários optam por gastar dinheiro público para evitar essas críticas, se misturando com o povão que eles dizem defender. E mais uma irregularidade envolvendo Juscelino Filho. O ministro escondeu do TSE negócios com cavalos que lhe renderam um patrimônio de R$2.200.000. Os animais são criados no Aras, em Vitorino Freire, no Maranhão, exatamente onde uma estrada foi asfaltada com R$5 milhões das emendas de relator. Mais uma vez, dinheiro nosso, dos pagadores de impostos. Ana, esse ministro está envolvido aí em vários escândalos, a gente tem acompanhado aí ao longo das semanas, não para, né? A carreta furacão sem freio, né? E o silêncio da imprensa é impressionante. Agora, passatempo simples esse, né? Cavalo de raça. Cavalos de raça. É um passatempo humilde. Um dos nossos espectadores aqui no chat escreveu o seguinte, que continuamos no PAC, que é Programa de Aceleração da Corrupção. Esse ponto que o Segredo trouxe é muito importante. Eles não viajam exatamente de aviões normais de carreira, porque, como o nosso mestre Augusto Nunes muito bem apelidou essa gente, são fiscais de nuvem. Eles têm que entrar ali, olhar para ali para a janela. Eles não conseguem olhar na cara do povo, porque eles sabem que eles vão ouvir poucas e boas sobre esse caminho da corrupção que eles estão reestabelecendo no executivo, usando o nosso dinheiro para viagens, usando o nosso dinheiro para promoção pública, para benefícios particulares, mas aí vai além. Eles também querem instaurar agora o Ministério da Verdade nas redes sociais, porque, bom, eu posso evitar viajar com essa turma, com esse povo que fica falando de democracia, que resolveu gostar de política. Detesto. Então, eu vou viajar no avião da FAB.
assim eu não encontro o povo. Aí o povo vai nas redes sociais e cobra do mesmo jeito. O que eles fazem? Eles criam o Ministério da Verdade para censurar, para não deixar que ninguém questione, para não deixar que jornalistas independentes exponham a verdade dessa gente. E aí, mais uma vez, para finalizar, Paula, também não vou citar nomes, não. O pessoal pode ir na internet que vocês vão encontrar quem disse isso. Hoje tem uma jornalista que está chocada com esse ministro em questão. Há 2 meses ela tuitou o seguinte: o Brasil voltou. Lula montou uma equipe que traz competência, segurança, diversidade e o necessário equilíbrio de forças políticas. Um viva especial para as 11 ótimas ministras. É animador. Que coisa, né? Agora, 2 meses. Faz o L. Acho que estão falando de outro governo, né, Augusto? Agora, a produção está mostrando umas imagens ali do Juscelino Filho, ministro das Comunicações. Eu me lembrei que ele é o mesmo que enviou aqueles chips para a região Yanomami que não tinha conexão para celular. E ele enviou 1.000 chips. Olha, um governo, um presidente que é um caso de polícia, gosta de cercar-se de casos de polícia. O Lula não está nem um pouco incomodado com esse ministro. Claro que não. Agora, 19h30 e termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Mais uma vez, muito rápida aqui o programa hoje. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência de sempre. Começo me despedindo com o nosso querido Gustavo Segré. Muito boa noite. Amanhã aqui. Boa noite, Paula. Muito obrigado. E já estou preparando a cantoria para sexta-feira. Então, atenção que sexta-feira teremos música no programa. Eu não sei se é bom ou é ruim, mas teremos música. Então, muito obrigado a você pela condução brilhante de sempre. Um abraço muito grande para Augusto, Ana Paula, e obrigado àqueles que nos acompanham todas as tardes para entender uma forma diferente de observar a realidade brasileira e do mundo. Maravilha, a gente te aguarda aqui no estúdio, hein, Segré? Ana Paula. Sim, senhora. Ana Paula. Eu já ia perguntar se o Segré já está escolhendo aí o repertório, porque estão todos ansiosos. Aliás, fica a dica boa, Ana. No chat, vocês podem mandar algumas sugestões aí de canções, a gente envia para o Segré. Quem sabe a gente faz uma seleção. Todos ansiosos aqui no chat, Segré, todos ansiosos. Obrigada, Paula. Obrigada, Segré, meu mestre Augusto Nunes. E a nossa audiência maravilhosa, obrigada pela companhia, bom descanso e até amanhã. Augusto Nunes, mais um programa, muito obrigada. Paula, obrigado. Boa noite. Obrigado a você, nossa condutora, obrigado, boa noite, a minha querida parceira Ana Paula, grande Segré, e boa noite a vocês que nos acompanharam até agora. Até amanhã. Para você que ficou conosco até aqui, não esqueça de fazer sua inscrição no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like e continue com a gente, porque logo mais, às 20h30, tem o programa As Liberais, apresentado por mim, pela nossa diretora de redação, Branca Nunes. A convidada de hoje é a atriz Luísa Tomé. E mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita recursos públicos e é a sua assinatura que move o nosso jornalismo independente. Uma boa noite e até amanhã.